Hoje, mais uma vez, nós temos uma palavra tremenda, né? Segunda parte de uma palavra tremenda que está sendo ministrada para nós através da vida do pastor Juvenal. Vamos receber o pastor Juvenal com um forte aplauso ao Senhor Jesus. Amém? Andando em cima de uma palavra. Esse é o tema da mensagem. Pastor, mas não é o mesmo da mensagem da semana passada? Não, semana passada era andando em cima de uma palavra. Hoje é andando em cima de uma palavra. Amém? Ué, não entendi, pastor. É que na semana passada foi a primeira parte. E você vai entender. Na parte 1, você ficou sabendo que devemos andar em cima de uma palavra. E essa palavra é a palavra de Deus e dos nossos profetas. Porém, nós precisamos aprender. Precisamos aprender como fazer isso. Como andar em cima de uma palavra, da palavra de Deus e dos nossos profetas, para nós termos uma vida cristã bem-sucedida. Mas entenda o seguinte: na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual, existem 2 pontos na nossa vida. O primeiro ponto é quando você toma a decisão para Jesus, você entrega a sua vida para Cristo. A partir de quando você entrega a vida para Cristo, nesse ponto inicial, esse é o ponto inicial da nossa vida cristã, você começa a caminhar para um segundo ponto, que é o teu objetivo. Sabe qual é? É o céu. É a vida eterna com Jesus. É a glória. É nesse ponto que você tem que chegar. Você tem que fazer uma ligação do primeiro ponto, que é o dia da tua salvação, até o ponto aqui de chegada, que é a vida eterna com Jesus, que vai ser no dia do arrebatamento ou no dia da sua morte. Nós não sabemos quando vai ser o arrebatamento e muito menos quando vai ser a nossa morte. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Esse ponto já está determinado na vida de cada um. Deus sabe, mas nós não sabemos. Mas eu sei o seguinte, que eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar andando para esse segundo ponto. Eu tenho que fazer isso. E para fazer isso, eu tenho que estar em cima, para eu chegar lá em cima da palavra. Agora, como fazer isso? Qual a melhor forma de fazer isso? Existe um conceito na geometria. Quantos já estudaram geometria aqui? Quantos estudaram geometria? Então você sabe o que eu estou falando. Existe um conceito na geometria que diz assim, ó: a menor distância entre 2 pontos é uma reta. A menor distância entre 2 pontos é uma reta. Ou seja, para ligar um ponto ao outro, a menor distância é você traçar uma reta. Portanto, Deus traçou uma reta para mim e para você, do ponto inicial da nossa conversão até o ponto de nós nos encontrarmos com Jesus para a glória, seja na nossa morte, seja no arrebatamento. E aí nós temos que ver como fazer isso. Em Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1 e 2, diz assim: portanto nós também, pois, que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então vamos lá. Você quer chegar no ponto que é teu objetivo? Você precisa deixar de lado todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia. Primeiro você precisa entender
que não é só o pecado que tira você do ponto que você precisa chegar. Não é só o pecado. Tem gente que diz, mas eu fiz isso, mas isso não é pecado. É verdade, pode não ser pecado, mas pode ser um embaraço que vai levar você a cometer um pecado, que vai levar você a entrar e cometer um pecado. Quer ver um exemplo? Vou citar aqui um exemplo para você, que não é pecado, mas é um embaraço que pode te levar a um pecado. Por exemplo, você antes de se converter, gostava de tomar uma cerveja. Quando eu não era convertido, eu passava, irmão, um sábado todinho, sabe aonde? Num bar, jogando sinuca e tomando cerveja. Era o dia todo, era a minha folga no sábado. Trabalhava o dia todo, no sábado, começava cedo da manhã, jogando sinuca e tomando cerveja. Aí eu via os crentes passando pela rua. Eu dizia assim, como que uma pessoa se torna crente, rapaz, não pode tomar uma cerveja? Não dá, eu nunca vou ser crente. Mas eu me tornei crente. E hoje, não tomo cerveja, tomo água, tomo Coca-Cola, estou diminuindo um pouquinho, mas não tomo cerveja. Aí vem um embaraço, aparece a cerveja sem álcool. Eita, para pegar os crentes. Cerveja sem álcool, você é crente, irmão, toma uma cerveja sem álcool, não tem problema. É pecado? Não. Tomar cerveja sem álcool não é pecado. Mas eu duvido, meu amigo, se você não vai depois tomar uma com álcool. É assim que a coisa vai acontecer. Daqui a pouco está na cachaça. Daqui a pouco está, entendeu? Um abismo vai chamando outro abismo. Eu estou só dando um exemplo para você, como o embaraço, ele pode te levar, pode impedir. Por isso que a Bíblia está dizendo, deixe de lado todo embaraço e todo pecado. Nem sempre o embaraço é um pecado, mas é um embaraço que pode te tirar do rumo, te tirar da reta, te tirar do ponto final que você precisa chegar. Ele diz assim, deixemos de lado todo embaraço e todo pecado que tão de perto nos rodeia. Irmãos, o autor de Hebreus, naquela época, irmãos, ele está dizendo, olha, esse embaraço e o pecado estão nos rodeando, nós temos que ter cuidado com isso. Irmão, naquela época, eu acredito que não tinha tanta coisa assim, né, para ficar tentando as pessoas. Tinha, mas imagine comparado com hoje. Hoje, o embaraço e o pecado, ele não está apenas de perto nos rodeando. Ele não está apenas no rodeio, ele está na nossa mão, irmãos. Ele anda na nossa mão, no nosso bolso aqui. A gente fica de olho nele o tempo todo. Aqui, ó, o celular é uma benção, é uma tecnologia boa, é uma benção, é verdade. Mas o mundo todo está aqui, irmãos. O pecado que você quiser cometer está aqui, ó. O que você quiser de pecado, de embaraço, está aqui dentro desse aparelho. Você tem acesso em segundos. Então o pecado, o embaraço não está mais de perto nos rodeando. Ele está aqui, ó, junto com a gente, no nosso bolso, anda aqui no nosso bolso. Então hoje, essa palavra é mais atual hoje do que em qualquer momento. Essa palavra é super atualizada para nós hoje. Essa palavra do autor de Hebreus. E ele diz, de tão de perto nos rodeia, e diz, e corramos com paciência, em algumas versões diz, com perseverança, a carreira que nos está proposta. Quando você entregou a sua vida para Jesus, nesse ponto inicial, você recebeu uma proposta, foi dada para você uma carreira proposta, você tem que correr essa carreira. Corramos a carreira que nos está proposta. Quando nós entregamos a vida para Jesus, é o que nós temos que fazer. Correr essa carreira, deixando de lado todo o embaraço e todo o pecado que de perto nos rodeia.
corramos a carreira, carreira com perseverança. Irmãos, aqui que está um segredo, com paciência, com perseverança. Acontece que tem um monte de crente, irmãos, que está apenas seguindo um modismo. Hoje é moda ser crente, é moda ser evangélico. Antigamente, todo mundo tinha vergonha, os evangélicos tinham vergonha, ficava todo mundo escondido. Dificilmente a pessoa mostrava a Bíblia, mostrava que era evangélico. Agora não, todo mundo faz questão de se mostrar evangélico, porque está na moda. Está na moda. Os homens mais poderosos do mundo, né? O Donald Trump lá, o presidente americano, se aproxima dos evangélicos, está lá junto. O presidente do Brasil também. Muitos estão se aproximando dos evangélicos, porque agora é moda. Mas entenda, queridos, não é para ser assim, não é uma moda. Ser um cristão ainda significa e vai significar sempre, até a volta de Jesus. Ser um cristão significa negar-se a si mesmo, tomar sua cruz e seguir Jesus. Ainda continua sendo a mesma coisa, não é um modismo. Jesus não enganou ninguém, ele disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus disse que o reino de Deus é conquistado com esforço. A porta da salvação é estreita e continua com a mesma largura, irmãos. Se você está seguindo uma moda, se converta imediatamente e siga Jesus. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga o Senhor. O problema é que os crentes que estão seguindo uma moda estão nas igrejas e ninguém pode tocar neles. São pessoas que não podem ser corrigidas, não podem ser confrontadas, não aceitam serem tratadas. Por quê? Porque não estão negando a si mesmo, porque não estão seguindo a Jesus, porque não estão andando em cima da palavra. São crentes mimimi. Sabe o crente mimimi? Que qualquer coisinha é uma geração mimimi. Eu vi um negócio na internet muito legal, que diz assim, ó: se essa geração de hoje, de jovens de hoje, fossem para a guerra, aí está dizendo lá, uns 40 milhões, iam ligar para a mamãe: mamãe, o general gritou comigo, o tenente, mamãe, gritou comigo. Ia ter uns 40 milhões, estava lá no posto. 18 milhões iam morrer na guerra, tirando selfie. Enquanto tirar selfie, ia levar uma bala, um balaço. É assim. É uma geração mimimi, uma geração que ninguém pode tocar. Não pode. Não, cuidado, não, senão o fulano vai sair da igreja. Não fala assim comigo não. Irmãos, andar em cima da palavra, andar em linha reta, significa ter perseverança, paciência, encarar a luta, irmãos, a batalha. Não é fácil, querido. Ser um crente está ficando cada vez mais difícil. Ser um crente de verdade, ser um cristão de verdade, está ficando cada vez mais difícil. Porque o mundo tenta te puxar para fazer coisas erradas. E aqui diz que nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. E como eu vou conseguir isso, pastor? Olhando ao versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé.
é olhando para Ele. Não importam as lutas, as barreiras, as dificuldades, os meus olhos precisam estar no Senhor Jesus. É olhando para Ele que eu vou vencer, que eu vou correr a carreira que me está proposta. Deus deseja, irmãos, que nós andemos em uma reta até chegarmos em nosso alvo, que é o céu. Provérbios 14:2 diz assim: o que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos o despreza. O que anda na retidão, o que está no caminho reto, em cima da palavra, esse teme ao Senhor, mas o que se desvia dos seus caminhos despreza o Senhor. Temor, está faltando temor na vida dos crentes, irmãos. O crente modinha, o crente que segue uma moda, ele não tem temor. Ele abre a boca para falar bobagem, para falar mal das pessoas, para falar mal dos seus líderes. Não tem temor nenhum. O pecado é relativo para ele. Ele faz coisas que... Eu vi uma vez eu falando com um jovem, não, eu entendo que pecado é aquelas coisas que nós consideramos pecado. Foi isso que ele me falou. Ele, na cabeça dele, ele acha que pecado é só aquilo que ele considera pecado. Ele considera, ele acha na cabeça dele que pecado é só, se ele faz alguma coisa que ele acha que não é pecado, pronto, não é pecado. Ele está justificado. Infelizmente, essa é a cabeça de quem não tem temor. Provérbios 4:10 diz assim: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Apega-te à instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entre pelas veredas dos ímpios, nem andes no caminho dos maus. Entenda, querido, Deus tem um caminho reto para nós, mas no meio vão aparecer os homens maus, aqueles que querem fazer você errar, fazer você sair do caminho reto de Deus. Eles vão ser usados pelo inimigo para tentar fazer você não chegar no ponto de destino. São os homens maus. Entenda, quando alguém chega com você para falar algo contra outro alguém, contra a igreja, contra a tua liderança, essa pessoa, ela não está sendo usada para atingir a igreja ou a pessoa que ela está falando mal para você. Ela está sendo usada para atingir você. É para contaminar o teu coração. É para fazer você tropeçar. Por isso que são homens maus. Por isso que a Bíblia está dizendo, ó, apega-te à instrução, não a largues. A instrução, o que é? O ensino da palavra na tua vida. Anda sobre eles. Não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. É a tua vida, irmãos. A instrução da palavra é a tua vida. Sem ela tu está morto, espiritualmente falando. E ele continua dizendo assim: não entres pela vereda, pelo caminho dos ímpios, nem andes no caminho dos maus. Olha o que diz o versículo 15: evita-os, evita-o, não passes por ele, desvia-te dele
e passe de largo, passa longe dele. Sabe aquela pessoa, seja no teu trabalho, seja onde for, encosta diante de ti para falar mal de Jesus, falar mal da igreja, falar mal da tua liderança, falar mal, seja lá de quem for. A Bíblia está dizendo, evita-o, evite essa pessoa, nem passe por ela, passe longe dela, porque essa pessoa quer fazer você tropeçar, ela está sendo usada para você tropeçar, querido. Versículo 16, pois não dormem, se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizer alguém tropeçar. Essas pessoas são tão obcecadas em contaminar as pessoas, em fazer as pessoas tropeçarem, que elas até perdem o sono, maquinando, planejando, criando conversas, criando teorias, com o objetivo de te enganar, de fazer você tropeçar. Evita-os, nem passe por eles, passe por longe deles, é o que a Bíblia está dizendo. Não receba na tua casa, em lugar nenhum, pessoas que vêm falar mal, que vêm trazer tropeço para os teus pés. É o que a Bíblia está dizendo, irmãos. Ande nessa palavra, versículo 17, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Versículo 27, não declines nem para a direita, nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Se alguém chega com você para falar mal de alguém, ou de um líder teu, ou não sei, sabe o que você faz? Você tem dúvida? Você tem dúvida se essa pessoa está certa ou está errada? Aplica a palavra de Deus. Como? A Bíblia diz que pelos frutos nós conhecemos a árvore. Pelos frutos você conhece a árvore. Essa pessoa que está falando mal, em primeiro lugar, que você não tem nem que ouvi-la, você tem que evitá-la. Mas se por um acaso você acabou ouvindo, olhe o fruto dela, olhe os frutos dessa pessoa, e olhe os frutos daquela que ela está falando mal. Aí você vai conhecer a árvore, quem é a árvore boa e quem é a árvore ruim. Aí você vai ver em quem você acredita. É o princípio bíblico. Se você anda em cima da palavra, é assim que funciona. Mas é melhor você evitar, você passar longe dessas pessoas. Você lembra de Pedro? Quando Pedro andou sobre as águas. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 25. Diz assim: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, lá com os discípulos. Eles estavam num barco, lá no mar, e Jesus foi lá com eles. Jesus foi numa canoa? Não. Jesus foi andando sobre as águas, irmãos. Jesus foi andando sobre as águas para se encontrar com os discípulos. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram arrasados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhe disse: tendes bom ânimo, sou eu, não temais. Ei, calma, sou eu, Jesus, não tenho medo. Aí todo mundo, o que? Ele está andando sobre as águas. Aí o Pedrão, o que ele disse? Olha o que Pedro fala: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Sabe o que Pedro está dizendo? Senhor, se é tu mesmo, eu confio na tua palavra. A tua palavra é poderosa. Eu ando sobre essa palavra. Eu ando em cima dessa palavra, Jesus. Se tu mandares daí uma palavra para mim, para que eu ande, para que eu vá até o Senhor, por cima das águas, eu vou em cima dessa palavra que o Senhor mandar.
eu vou aí até o Senhor por cima das águas. Aí o Senhor diz: vem! Era tudo que Pedro precisava, de uma palavra de Deus, dizendo: vem! Aí ele tranquilo. O que Pedro fez? Olha o que diz aqui: e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. O Pedrão, ó, Jesus estava aqui, ele lá olhando para Jesus e ó, andando sobre as águas. E chegou em cima da palavra de Deus. E chegou lá com Jesus. Ele podia muito bem dizer assim: ó Senhor, vamos lá para o barco juntos. E ia com Jesus até lá. Só que ele chegou perto de Jesus. Aí começou a soprar um vento assim. Aí aquele vento bate aqui assim do lado. O Pedrão tira os olhos de Jesus e olha para o vento. Olha para as circunstâncias. Pedrão vê aquele mar balançando ali com o vento. E vem aquele medo nele. Olha o que diz aqui: reparando, porém, na força do vento, teve medo. Pedro sai de cima da palavra. Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro resolve olhar para as circunstâncias e fica com medo. Sabe o que acontece? Ele começa a afundar, a submergir. E aí ele grita: salva-me, Senhor! Aí o Senhor Jesus pega o Pedrão, levanta e leva Pedro para o barco. Mas essa passagem bíblica nos ensina, irmãos, exatamente o que o autor de Hebreus falou, de Hebreus. Ele disse: olha, vá com perseverança, corra a carreira que está proposta, olhando firmemente para Jesus. Não são as circunstâncias. Querido, ventos contrários virão. Nessa reta que você está indo no caminho de Jesus, você vai encontrar muitas barreiras. Você vai encontrar muitas dificuldades. Muralhas se levantarão, homens maus se levantarão, armadilhas serão colocadas para você, mas você não pode deixar de olhar para Jesus. Você precisa continuar nesse caminho, você precisa ir nessa reta. Deus vai te dar a vitória. Ele diz que nós seremos bem-sucedidos. Se nós estivermos em cima da palavra, nós seremos bem-sucedidos, nós iremos prosperar. O Senhor diz: eu estarei contigo onde quer que andares. Olha a ordem que Deus deu para Abrão. Gênesis 17:1 diz assim: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Com 99 anos de idade, irmãos, alguém com 99 anos de idade só está esperando a morte, meu irmão. Com exceção da avózinha aqui, da Mônica. Ela já tem quantos anos? 98 anos. Peça para ela ficar em pé aí. Peça aí. Olha aí, olha o Abraão aí, da igreja. Fique de pé aí, para todo mundo ver. 98 anos. Faz assim, mulher de Deus. 98 anos de idade. Está aí, assistindo o culto, irmãos. Ei, todo domingo ela está aqui, querido. Tem irmão nessa hora que ficou em casa. Ah, eu estou cansado, trabalhei a semana toda, estou cansado. Camarada tem 18 anos, 20 anos, 25, 30 anos, ficou em casa cansado. Com 98 anos, não perde um culto, irmãos. Todo domingo está aqui. Quando era lá na Compensa, era a mesma coisa. Tinha todo motivo para dizer: não, eu estou nessa idade, vou ficar em casa.
Mônica está dizendo que ela fica chateada se ela não vir ao culto. Mas está aí. Eu quero dizer para você que Abraão recebeu com 98 anos de idade essa palavra. Deus disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Deus está falando para você, querido, se você não tem andado em cima da palavra de Deus, nunca é tarde para você. Você pode começar hoje. Hoje você pode decidir: a partir de hoje eu vou andar em cima da palavra de Deus, eu vou seguir esse caminho, eu vou correr essa carreira que está proposta, e eu vou entrar no céu em nome de Jesus. Nunca é tarde para você andar com perseverança. Mas pastor, não tem, pastor, como ser perfeito. Preste atenção, querido. Andar em perfeição, andar em retidão, não significa que não iremos pecar. Não significa isso. O pecado é inevitável, você vai pecar, não tem jeito. Mesmo que você se guarde, mesmo que você vigie o máximo, mesmo que você, procure, você vai pecar. É bíblico, Deus sabe disso. Porém, isso não quer dizer que você está fora da perfeição. Quando o Senhor diz aqui para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Esse perfeito está relacionado à maturidade. O pastor Bo estava compartilhando isso comigo ali. E é verdade. Você comete pecado, sim, mas logo em seguida tem que vir o arrependimento verdadeiro, o arrependimento genuíno. Você só vai sair da perfeição se você não se arrepender. Se você não se arrepender, aí sim, querido, você vai estar saindo dos caminhos do Senhor. Mas se houver arrependimento, você continua no caminho da perfeição. E agora com mais experiência, com mais maturidade, para não cometer o mesmo erro. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 1, diz assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Faça de tudo para não pecar. Mas se você cair no pecado, lembre-se que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é advogado e Ele também é juiz. Ele tem o poder, de limpar a tua ficha. Você peca, e se você se arrepende verdadeiramente, você volta a ser réu primário. Ou seja, com a ficha totalmente limpa. Você pode pecar de novo? Pode não. Você vai acabar pecando, mas você vai fazer de tudo. O que o autor diz aqui? Filhinho, vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Você faça de tudo para não pecar. Mas se você pisar na bola, se vir o pecado não premeditado, mas como um acidente, e você pedir perdão a Deus, se realmente se arrepender e pedir perdão a Deus, Ele limpa a tua ficha e você volta a ser perfeito. A Bíblia diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Mas como que uma veste vai ser o tempo todo alva a seu pé? Você lava as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ele deixa a tua veste limpa, alva como a neve novamente. É assim que funciona, querido. É assim que nós caminhamos. Eu quero falar aqui rapidamente para você de um caso que ilustra bem aquelas pessoas que começam a andar em linha reta no caminho do Senhor, em cima da palavra de Deus, mas no meio do caminho elas vacilam. No meio do caminho vem o embaraço,
No meio do caminho vem o pecado e faz com que essas pessoas se afastam, se inclinam para a direita ou para a esquerda. Mas eles acabam saindo da reta, da retidão que vai levá-los ao destino que é o céu. Eu vou ler para você aqui o caso do homem de Deus e do profeta velho. Em 1 Reis, capítulo 13, versículo 7, diz assim: disse o rei ao homem de Deus: vem comigo a casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra. Ele estava andando na palavra, em cima da palavra. Ele diz assim: assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e nem voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Aquele homem de Deus obedeceu a ordem do Senhor, e não aceitou os manjares do rei. O rei ofereceu para ele honras, ofereceu comida, ofereceu água e ofereceu grande recompensa. Muitos crentes, irmãos, muitos crentes no meio do caminho se apaixonam pelas recompensas, pelas riquezas. O que seria uma recompensa de um rei? Certamente moedas de ouro e de prata. Tem muitos crentes no meio do caminho deixando o caminho do Senhor por causa do ouro e da prata desse mundo, se corrompendo com as honras, com o poder desse mundo. E esse homem de Deus disse: não, nem que tu me desses a metade da tua casa, eu faria isso, porque eu estou andando em cima de uma palavra do Senhor, que disse para no caminho eu não comer nem pão, e nem beber água, e nem voltar pelo caminho que eu vim. E aquele homem de Deus, o que fez? Foi por outro caminho, e não bebeu água, e nem comeu pão. Só, queridos, que uns homens, filhos de um profeta velho, de alguma forma souberam dessa história, e contaram para o pai dele: papai, o senhor é um profeta, né, já antigo, mas olha, tem um homem de Deus ali, que o rei ofereceu tudo para ele, ele se negou, disse que não ia, e disse que não ia com o rei, não aceitava nem a metade da casa dele se ele desse, porque ele estava andando em cima de uma palavra de Deus. Aí o profeta velho, com astúcia: onde é que ele está mais ou menos? Está em tal lugar. O profeta velho pegou um jumento, subiu no jumento e foi atrás do homem de Deus. E diz assim o versículo 14: e foi após o homem de Deus, e achando sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: eu mesmo. Então lhe disse: vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por que foste. Tornou-lhe o profeta velho e disse: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, estava mentindo. Preste atenção, querido. Está cheio de profeta velho por aí. Profeta velho que anda mentindo para os crentes, para levar os crentes ao erro, para levar os crentes ao pecado, à desobediência e à rebeldia. Está cheio de profeta velho na internet. Vigia, crente!
Está cheio de profeta velho na internet, pregando heresias, pregando mentiras. Crede nos seus profetas e prosperareis. Não creia nos profetas da internet. Cuidado. Está cheio de profeta velho pregando mentira na internet. E tem crente indo na onda dessas pessoas. Esse homem de Deus foi na onda do profeta velho. Esse homem de Deus, ele, versículo 19, então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Enquanto ele ainda estava na mesa comendo e bebendo, veio a palavra do Senhor. Agora sim veio uma palavra de Deus para o profeta velho, para falar para aquele homem de Deus. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. Versículo 21. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto fostes rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltar-te e comeste pão e bebeste água no lugar de que dissera: não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Sabe o que aconteceu? Versículo 24. Foi-se, pois, o homem de Deus, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Irmãos, o que tem de ex-homem de Deus, de ex-mulheres de Deus, que foram enganados pelos profetas velhos, estão mortos no meio do caminho. Morreram no meio do caminho. O que tem de homem, ex-homem de Deus e mulher de Deus, que estão mortos hoje, porque foram rebeldes à palavra de Deus. Andar em cima da palavra de Deus, andar em cima da palavra dos seus profetas, não apenas vai garantir que você chegue ao ponto, chegue ao céu. Não apenas isso, ela vai garantir isso, mas também andar em cima da palavra de Deus, ela traz prosperidade até financeira na tua vida. Lucas capítulo 5, versículo 4, diz assim: quando Jesus acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, não pescamos nada. Jesus está dizendo: Pedro, olha só, pega o barco, vá um pouquinho mais para lá para o fundo e pode lançar a rede. Simão está dizendo: mas Senhor, nós estamos já guardando a rede, nós estamos lavando a rede, guardando, tentamos a noite toda, Senhor, não pegamos nem um baiacuzinho. Sabe, Senhor, aquele baiacu que quando tira da água o bicho enche? Nem um baiacu veio, Senhor. A noite toda, Senhor. Mas preste atenção, querido. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Senhor, aos olhos naturais está dizendo que eu não vou pescar nada, mas o Senhor está mandando, o Senhor está falando, a tua palavra está dizendo, e eu vou seguir essa palavra, eu vou andar nessa palavra, eu vou lançar as redes, porque o Senhor está falando. Versículo 6. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Prosperidade decorrente
da obediência à palavra, de andar em cima de uma palavra, vem prosperidade. Mas não só para a tua vida, para quem está ao redor de você, para a tua família, para a tua igreja, vem prosperidade. Assim como para eles aqui, eles tiveram que chamar os outros barcos, era tanto peixe, e os peixes foram enchendo os barcos, a ponto de quase afundarem. Prosperidade, por causa da obediência à palavra de Deus. E para concluir, querido, você precisa saber que o caminho de Deus é perfeito. 2 Samuel 22, 29 diz assim: porque tu, Senhor, és a minha lâmpada, e o Senhor ilumina as minhas trevas, porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus salto um muro. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor é refinada, e é o escudo de todos os que nele confiam, porque quem é Deus senão o Senhor, e quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Fique de pé em nome de Jesus. O caminho de Deus é perfeito, não há outro caminho. Pode aplaudir o Senhor.